A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Miguel, pastor da Igreja Batista Missionária aqui em Petrolina. Eu estou aqui na presença de Deus, na minha sala, nesta manhã do dia 7 de abril de 2020. Já fiz a minha devocional, tenho uma palavra de Deus para o seu coração, esta palavra que nos alimenta e nos fortalece, esta palavra que nos dá vida. Nós precisamos desta palavra, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero ler apenas um versículo para a sua reflexão neste momento, aqui em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, versículo 34, está escrito: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto aqui, do contexto, é da primeira multiplicação dos pães. Jesus estava em atividades intensas, muitas pessoas o procuravam, então ele chamou os seus discípulos para um lugar à parte para descansar, mas quando chegou no lugar escolhido, então já tinha uma multidão lá esperando. Eles descobriram que Jesus estava indo com os seus discípulos para aquele lugar e chegaram antes deles. E então, quando Jesus desembarcou e viu aquela multidão, a palavra de Deus nos diz que ele se compadeceu daquela gente, ele se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Queridos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Jesus, ele se compadece dos que sofrem, ele se compadece daqueles que estão aflitos, daqueles que precisam de ajuda, daqueles que estão sofrendo, ele se compadece. Nós queremos dizer que ele conhece a sua causa, ele conhece a sua vida e ele se compadece de você, porque ele é o mesmo e ele será para sempre. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E a palavra do Senhor nos diz aqui que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles eram como ovelhas que não têm pastor, e Jesus compadeceu-se deles e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A pessoa que não tem o entendimento, que não tem a compreensão, pode andar errado, mesmo tendo boas intenções, e Jesus viu assim aquela gente. Por isso ele começa a ensinar muitas coisas, para que aquelas pessoas não andassem mais errantes como ovelhas que não têm pastor, mas fossem bem orientadas pelo caminho que deviam seguir, pelo caminho que deviam andar. Jesus Cristo mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que segue Jesus Cristo, e aquele que segue os seus ensinamentos, e aquele que segue as suas palavras, ele não anda mais errado, porque ele tem agora uma direção. Aquele que segue a palavra de Jesus, o caminho de Jesus, não fica mais à toa na vida, não anda mais dispersos, porque agora tem uma direção certa. A direção certa é o ensinamento de Jesus, é a palavra de Jesus. Então, quando nós paramos para ler, para ouvir a palavra de Deus, nós nos alimentamos da verdade, nós nos alimentamos da palavra da vida, e nos alimentando da palavra da vida, então nós temos vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ensina para aquela gente a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da alma. Aquelas ovelhas que eram como ovelhas que não têm pastor, lhes faltava o alimento de qualidade, o alimento verdadeiro, o alimento que todos precisam, mas porque não tinham pastor, lhe faltava o alimento. E Jesus traz o alimento verdadeiro. Este alimento é a palavra de vida.
vida é a palavra de Deus, e nós ministramos a palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra que eu falo não é minha, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus alimenta o seu coração. Então tenha fé, tenha vida, tenha esperança, porque as palavras de Deus estão agora no seu coração. Aquele que é ovelha que não tem pastor, e Jesus fala para aquela gente, lhes falta a água da vida, a água que sacia a sede, a água que lhe dá sustância, lhe dá segurança, é a água da vida. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus ensina, e aqueles que ouvem a palavra de Jesus são saciados, têm vida plena. Então, meu amado irmão, se sacie da água da vida, do alimento da vida, se sacie da palavra de Deus, e assim você terá vida. Que Deus lhe abençoe e lhe dê vida neste dia, e lhe dê ânimo e lhe dê força, e você se concentre em olhar para Cristo, porque quando olhamos para os lados, nós vemos coisas que nos desmotivam, mas quando nós olhamos para Jesus, então nós vemos aquilo que nós precisamos ver, e encontramos a vida, e encontramos a salvação. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Oremos nesta manhã. Santo Deus bendito, todo-poderoso, soberano, nosso Pai, estamos na Tua presença, diante de Ti, porque o Senhor está em toda parte, porque o Senhor está em todo lugar, e eu venho, Senhor, nesta manhã te agradecer pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, porque a Tua palavra é vida, e nós nos alimentamos da Tua palavra, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão que está meditando na Tua palavra e guardando no seu coração, renovar as suas forças e dar vida, Senhor, e vida com abundância, como o Senhor prometeu na sua palavra. Pedimos, meu Deus, que nos ajude nestes dias difíceis e que nos faça caminhar de cabeça erguida, louvando e glorificando o Teu santo nome. Eu oro nesta hora no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, conte sempre conosco, estamos aqui em nome de Jesus.